Estamos aqui vendo a minha solução para o exercício da semana passada. Detalhe: nas videoconferências em que tive com as 3 turmas, vos orientei para conduzir a tua solução no sentido desse modelo que eu agora vos apresento. Então percebam, na minha IHM coloquei 2 rádio-buttons que vão me permitir escolher entre horista e professor. Além dessa alteração, percebam que também criei uma nova classe, a classe professor, como vos havia sugerido nas videoconferências. A classe professor é uma classe derivada da classe horista, ou seja, ela herda propriedades e métodos da classe horista, e percebam que ela sobreescreve o método GET, ou melhor, o método calc salário bruto. O método calc salário bruto da classe professor é quantidade de horas vezes valor hora vezes 1,25. E para deixar claro que eu fiz essa subscrição, eu estou colocando aqui o predicado override em salário bruto. E, meus amigos, dessa forma, o nosso programa funciona perfeitamente. Olha lá, eu vou colocar que o Maurício trabalhou 100 horas, recebe R$ 100 por hora. Como horista, o Maurício receberia um salário bruto de 10.000 e um líquido de 7.600 e quebradinhos. Agora, como professor, o Maurício teria um bruto de 12.500 e um líquido de 9.400 e pouco. Então, levando em conta tudo aquilo que eu havia sugerido a vocês na semana passada, o nosso programa funciona calcado no conceito de herança que a gente vinha explicando. Agora, se você conseguiu desenvolver a solução nos moldes da solução que eu agora te apresento, eu tenho a impressão que você não ficou muito feliz com a solução encontrada. Porque deixa eu te mostrar mais detalhes da minha solução. Em Form Design, na hora que eu peço para calcular, a primeira coisa que eu faço é verificar qual rádio-button foi selecionado. Se foi o rádio-button 1, digo horista, eu procedo dessa forma. Caso contrário, se o escolhido foi o rádio-button 2, aí eu procedo dessa outra maneira. E acho que você começou a desgostar dessa solução exatamente nesse momento. Por quê? Porque se a gente olhar este trecho de código e comparar com esse trecho de código aqui embaixo, a gente vai perceber que eles são idênticos. Eles são até redundantes, com exceção do objeto, pois cá embaixo eu manipulo o objeto professor e cá em cima eu manipulo o objeto humorista. Com exceção do objeto, o trecho de código é idêntico. Aliás, a redundância não para por aí, não. Se eu for dar uma espiada no meu código mais abaixo, olha lá, eu vou perceber que na hora de exibir o resultado, eu vou checar mais uma vez se eu selecionei horista e professor. Por quê? Se eu selecionei horista, o objeto que eu tenho que calcular é o objeto humorista. Caso contrário, o objeto a ser calculado é o objeto professor. Mais uma vez, temos redundância de código, ou seja, este message box de horista e esse message box de professor são idênticos,
com exceção do objeto. Aliás, já era de se esperar essa redundância, uma vez que eu teria duas categorias de profissionais, uma vez que eu teria duas classes distintas, é natural imaginar que o meu programa teria que tratar dois objetos. Então, que a solução encaminhada por mim na semana passada funciona? Funciona, está aí provado. Mas fala a verdade, você gostou? Tanta redundância assim é coisa de peopleware? Não, né? Então, deve ter uma maneira mais inteligente, deve haver uma maneira mais peopleware de se resolver esse problema. Pois bem, vamos a ela. Bem, agora estamos vendo a segunda solução para o problema da folha de pagamento. A IHM continua a mesma, porém eu quero te chamar a atenção para o fato de que fiz profundas alterações na classe horista. A classe horista, antes, ela tinha todas as propriedades, nome, quantidade, valor de hora, tinha os métodos get, set, e agora ela não tem mais nada disso. Percebam, a classe horista agora tem apenas o método calque salário bruto, tal qual a classe professor. E eu acredito que você já deva ter reparado que ambas agora são derivadas, são filhas da classe funcionário. Eu mudei radicalmente o diagrama hierárquico de classes do meu projeto. Agora, o meu projeto ele possui uma classe base, que é a classe funcionário. Percebam, dentro da classe funcionário, você vai encontrar as três propriedades, você vai encontrar os três métodos set, os três métodos get e mais os métodos calcula INSS, calcula IR e calcula salário líquido. Ou seja, a classe funcionário, ela funciona como se fosse a nossa classe horista do exemplo anterior. Porém, a classe horista e professor, cada qual agora tem o seu método para cálculo de salário bruto, que, aliás, é a única coisa que divergia cada uma das classes. Então, agora eu tenho uma estrutura hierárquica de classes muito mais elaborada, sendo que a classe funcionário é a classe base, é a classe pai das duas outras. Porque, no fundo, tanto um professor quanto um horista são funcionários da minha empresa. Então, esta alteração significativa foi feita na estrutura, no diagrama hierárquico de classes. Agora, vamos ao código que antes se apresentava tão redundante. Perceba, eu agora tenho um objeto declarado e esse objeto é do tipo funcionário. E quando lá no meu formulário eu escolher entre o rádio button 1 e o rádio button 2, o que eu vou fazer? Aí sim eu vou instanciar o funcionário como horista ou como professor, dependendo da minha escolha. Você está percebendo aqui? A cada instante, eu instancio o objeto como horista ou como professor, de acordo com a minha escolha. Mas o objeto será sempre o mesmo. O objeto será o objeto funcionário. Perceba, na hora de setar as propriedades, eu estou setando as propriedades de um funcionário. Perceba, na hora de validar os dados, eu estou validando os dados de um funcionário. Mais embaixo, na hora de exibir os dados, eu estou exibindo os dados
de um funcionário. Ou seja, meus amigos, agora aquela redundância de código que existia em função dos dois diferentes objetos, esquece, não existe mais. Por quê? Porque agora o objeto é sempre o objeto um funcionário, que ora vai se comportar como horista, ora vai se comportar como professor. Ou seja, estou te apresentando o conceito de polimorfismo. Um funcionário é um objeto polimórfico. Ora, ele se comporta como horista, ora, ele se comporta como professor. Gente, bacana, né? Eu tenho certeza que principalmente aqueles que curtem código, essa hora estão em êxtase. É bonito. Essa solução é linda. Pena que não funciona. Ô, gente, eu vou compilar o meu programa. Compilei o meu programa, tá vendo? Deu erro. E deu erro aonde? Ora, justamente nessa linha. Tudo deu certo, ele não chiou com absolutamente nada. Mas na hora de calcular o salário bruto do funcionário, ele chiou. Percebam, ele não chia na hora de calcular o INSS, ele não chia na hora de calcular o imposto de renda, nem tampouco o salário líquido. Mas na hora de calcular o salário bruto, aí ele chia. E é fácil perceber por quê. Porque dentro da classe funcionário, eu não tenho o método salário bruto. Eu tenho o método INSS, eu tenho o método IR, eu tenho o método calcula salário líquido, mas eu não tenho o método para calcular o salário bruto, então é natural que ele dê o erro. Puxa vida, gente, que pena! A solução estava tão linda, o nosso código foi tão simplificado, mas por esse detalhe, por esse pequeno detalhe, acho que a gente vai ter que abandonar essa solução. Agora, vamos pensar um pouquinho. Será que nós, alunos do Santa Cecília, da disciplina de Linguagem de Programação 3, do professor Maurício, no ano de 2020, será que nós fomos os primeiros na história do C# a se deparar com esse problema? Gente, creio que não. Então, acho que a gente vai ter como resolver esse problema. E a solução desse problema eu vou te apresentar nas duas próximas soluções, na solução 3 e na solução 4. Bem, solução 03 aberta. Acreditem em mim, nenhuma alteração foi feita na classe funcionário, nem tampouco nas classes derivadas, horista e professor. Tudo igual ao modelo anterior. As diferenças vão aparecer apenas aqui no código. E percebam, antes, na solução anterior, eu havia declarado um único objeto, o objeto um funcionário do tipo funcionário. E a coisa parecia que iria funcionar perfeitamente até chegar na hora de calcular o salário bruto. Aí deu problema. Nessa solução, gente, além de um objeto do tipo funcionário, percebam que eu criei dois outros objetos, horista e professor. Na verdade, criei não, porque eu só crio quando atribuo um new. Na verdade, declarei. Então, essa solução tem 3 objetos declarados contra uma da solução anterior. Bem, quando eu peço para calcular, a coisa funciona exatamente do mesmo jeito. Mediante a minha escolha, eu instancio o objeto um funcionário
como horista ou professor, ou seja, não mudou nada até o presente momento. O código continuou enxuto, sem redundâncias, como no projeto anterior. Porém, na hora de fazer o cálculo do salário bruto, aí percebam, eu coloquei um pouquinho mais de código. Na hora de calcular o salário bruto de um horista calcula-se de uma forma e de um professor calcula-se de outra forma. Então percebam, eu repliquei o if. Mais uma vez, eu estou colocando aqui o if. E estou agora instanciando o objeto humorista, caso a minha escolha tenha sido por horista, ou instanciando o professor, caso a minha escolha tenha sido por calcular o salário de um professor. Perceba que, ao instanciar um horista ou um professor, dependendo da minha escolha, eu o faço através do objeto um funcionário. O objeto um funcionário está funcionando perfeitamente até o presente momento. O problema é que ele não tinha o método calque salário bruto. Então, eu estou instanciando um objeto, um horista, um professor, porque esses objetos têm. Só que aí, gente, eu tenho um problema. Qual é o problema? Um funcionário é do tipo funcionário. Um horista é do tipo horista. Eu não posso atribuir objetos de tipos diferentes. Mas isso eu consigo resolver com relativa facilidade. Porque como todos esses objetos eles estão dentro de uma relação de herança, eu posso usar o recurso que eu estou usando agora. Eu posso fazer um typecasting. Eu posso dizer para ele o seguinte: olha, eu sei que um funcionário é do tipo funcionário, mas nesse momento, nessa linha, considere como ele sendo um horista. E se ele for um horista, aí nenhum problema. E aí, gente, eu posso calcular o salário bruto, porque um horista tem calque salário bruto. E o mesmo raciocínio vale para o professor. Eu pego o objeto um funcionário que está funcionando perfeitamente bem, exceto pelo fato de não ter o método calque salário bruto, e atribuo esse objeto ao objeto professor. Olha aqui, faço o typecasting devido e aí sim calculo o seu salário bruto. Pronto, problema resolvido. O Message Box deve funcionar sem nenhum problema. Então agora vamos testar esta novidade, que em relação à solução anterior, ganhou apenas esse if. Bom, vamos executar. Vamos imaginar que o Maurício trabalhou 100 horas e recebe R$100 por hora. Calculando o salário do Maurício, salário bruto 10 mil, 7.600 e pouco é o líquido. Se o Maurício for um professor, o salário bruto é de 12.500 e o Maurício levará para casa 9.400 e pouco. Funcionou, certo? Gente, bonito, né? Entusiasmante. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Eu fiz questão de te mostrar essa solução para basicamente ilustrar essa possibilidade do typecasting, que eu repito, só pude usar porque todos os objetos são da mesma família, ou seja, estão dentro da mesma relação de herança. É um recurso útil, é um recurso importante, mas sinceramente, um peopleware dos bons não resolveria esse problema dessa forma. Um peopleware dos bons teria uma solução
um pouco mais refinada, um pouco mais rebuscada. E é isso que eu vou te mostrar na quarta e última solução do nosso problema. Vamos a ela. Finalmente, solução 4, a solução derradeira. E como diria o nosso amigo Cordella, se prepara que você agora vai ficar arrepiado. Gente, essa solução é de emocionar. Meus amigos, se na solução anterior eu não mexer na estrutura hierárquica de classes, nessa nossa solução final eu promovi algumas alterações. Eu fui na classe base, eu fui na classe pai, eu fui na classe funcionário e o problema era que essa classe não tinha o método calque salário bruto. Então, resolvi o problema. Olha lá, gente, adicionei o método calque salário bruto. Não era esse o problema? Ela não tinha o método? Agora ela tem o método calque salário bruto. Agora, observem, esse método calque salário bruto está faltando alguma coisa, não está? Cadê o procedimento? Cadê o abre, fecha chaves? Não tem. E além disso, ele ganhou um predicado abstract. Gente, um método sem corpo é um método abstrato. Então, todo método declarado que não tenha corpo deve ser sinalizado com o predicado abstrato. Bom, agora você deve estar se perguntando, mas Maurício, para que serve um método sem corpo? Para que serve um método que não faz nada? Para que serve um método abstrato? Para resolver o nosso problema. Agora, antes da gente chegar lá na solução, observe que eu fiz uma outra alteração nessa classe funcionário. Quando a classe tem pelo menos um método abstrato, a classe tem que se transformar em uma classe abstrata. Então, o método abstrato obriga que a minha classe seja também abstrata. Então, foi isso o que eu fiz. Na classe professor, alteração nenhuma. O método cálculo salário bruto sobrescrito como antes. Na classe horista, diferença alguma. O método cálculo salário bruto sobrescrito. E agora vamos ao meu formulário, onde a gente concentrou as alterações. Lembrem-se, na solução anterior, haviam 3 objetos declarados. Pois bem, agora só há um. Voltamos à condição inicial. Só o objeto, um funcionário declarado. E estão lembrados desse if? Ora, assim que eu clicar no botão calcular, eu vou verificar qual foi a escolha do usuário, horista ou professor, e instanciar o funcionário adequadamente. Ora, e cadê aquele if? Cadê o typecasting da solução anterior? Gente, não mais se faz necessário, porque agora um funcionário tem o método calque salário bruto, mas professor, ele é abstrato. Não, ele era abstrato quando da criação da classe funcionário. Porque quando eu criei as classes horista e professor, obrigatoriamente eu tive que sobrescrever o método. E ao sobrescrever, a classe, ou melhor, o método que existia, mas não tinha corpo, ganhou um corpo e agora as coisas vão funcionar lindamente. Ou seja, olha lá, o Maurício
trabalhou 100 horas, ganhando R$ 100 por hora. Vamos calcular o salário do Maurício, está lá. E se o Maurício for um professor, o salário também é calculado adequadamente. Então, meus amigos, essa solução é uma solução de nível Peopleware Master. É a melhor solução que a gente poderia dar para esse problema. E é uma pena que não estejamos em sala de aula, porque se estivéssemos em sala de aula, esse é um momento em que a gente mereceria dar um "oh".